Fala galera, bem-vindo a mais um Alcance Jovem Podcast, bem-vindo mais uma vez a essa mesa preparada para que a gente possa desfrutar, a gente possa sermos edificados, né, uns aos outros aqui. E a gente queria começar falando a respeito de mesa, né? A gente tem no Alcance Jovem trazido uma série de mensagens sobre a mesa do rei, e tem sido tão edificante. E assim, resumidamente, se você ainda não viu as mensagens, a gente super indica vocês ver. Talvez aqui no meio do podcast a gente vai trazer algumas referências de mensagens que já foram pregadas, outros até spoiler que virão, né? Mas a mesa, ela é uma representação, ela é um símbolo, né? Ela é um princípio de comunhão, de restauração. A gente gosta de brincar dizendo que tudo começou numa mesa e tudo permanece numa mesa e tudo vai terminar numa mesa, né? Então, a comunhão que Deus tinha com Adão era uma mesa preparada ao entardecer, né? Hoje, a gente senta em volta das mesas para ter comunhão, reuniões de reconciliação, de planejamento futuro. Tudo envolve uma mesa preparada onde nós entendemos que o princípio é a partilha, que o princípio é estarmos de frente um para o outro e os nossos corações serem ali derramados para que a gente possa se edificar e crescer. E Jesus fez isso. Ele nos ensinou que Deus, tudo que Ele quer é sentar numa mesa. Até em várias parábolas de Jesus falando a respeito das bodas do Cordeiro. Quando Ele está com seus discípulos, Ele diz, muito desejei estar com vocês aqui sentado. Então, os maiores ensinamentos de Jesus, né? Deus apresentando uma mesa para Moisés em cima do monte, conforme você está vendo aqui, faz aí também. Então, existe uma mesa no céu, mas mais do que o objeto. Exato. É o princípio, e é isso que a gente tem trazido nas nossas séries. E eu queria começar com isso, que a gente pudesse compartilhar, né? O que para vocês Deus tem destacado ao coração nessa temática de mesa, nesse princípio que a gente tem ouvido e vivido aí no Alcance Jovem. Legal, cara. Bom, esse tema de mesa eu acho sensacional. Eu acho assim que o que o senhor tem nos levado a entender, tem colocado no nosso meio, é justamente essa questão de entender, não a mesa em si, mas o que ela representa, como você falou antes, os princípios que são por trás dela ali, nos trazer uma consciência. Eu acho que essa é a principal palavra, sabe? Uma consciência do que Cristo tem para nos ensinar através da mesa, principalmente na questão de a gente poder partilhar aqui. Porque a mesa, para mim, assim, tem muito a ver com uma questão de você estar com pessoas que você gosta de estar, né? Você partilhar, você se alegrar, você poder dividir. Eu acho que o Senhor dá muito exemplo disso na palavra do Senhor, né, a respeito disso, e nos convida para esse lugar de mesa. Nos convida a se assentar. É sempre um convite de Cristo, senta aqui comigo, vamos lá, vamos partilhar junto, e aí a gente vai crescendo, né, e desenvolvendo esse tipo de coisa. Então, cara, mesa é um assunto muito importante, né, que está no coração de Cristo, e Cristo tem compartilhado com a gente também. Isso é fantástico. Isso aí. Muito bom. A gente tem sido chamado a um lugar de intimidade, né? É isso aí. Mesa representa o objeto onde as pessoas se reúnem em volta. Então, o que o Rafa falou é muito importante, de que não é necessariamente o objeto. A gente não se reúne em volta da mesa para exaltar a mesa. A gente se reúne para partilhar da comunhão. E isso é muito importante. Então, o lugar de mesa é quando a gente chama as pessoas para perto. E, cara, Jesus, ele tem nos chamado para perto. Né? Quando ele tá na ceia reunido com os discípulos, ele vai falar que eu muito desejei estar com vocês, fazendo essa ceia, fazendo essa reunião. Então, é realmente um ideal que gera proximidade. E fala do nosso relacionamento com Deus mesmo, né? De a gente estar próximos dele, nos relacionando como família com os nossos irmãos e não só com pessoas que... e não só, na verdade, a gente vivendo numa igreja sem ter o senso de comunidade, né? Uau, é isso aí. Muito bom. Eu acho muito interessante essa questão de mesa, porque a gente tem vivido um tempo onde, tipo, tá tudo muito acelerado. Então, tipo, normalmente é muito difícil famílias, assim, sentarem à mesa por comunhão. Verdade. E isso mostra muito a questão que nem a gente tem falado aí sobre intimidade, né? Deus, ele espera que a gente queira estar com ele. Então, a figura de mesa é o que ele mais quer que a gente esteja, né? Que a gente sente na mesa, desfrute, é onde a gente consegue descobrir as verdades que ele tem. E não é na correria. Tipo, não é, tipo, sair correndo e comendo, tipo, meio desesperado. É a gente ter realmente, tipo, aquele tempo, assim, tipo, Deus, agora eu vou sentar aqui com você, olho no olho, e eu só quero ouvir você.
E é a gente se deleitar nisso, né? Se deleitar em comunhão com ele, antes de qualquer coisa, mas também é no lugar de mesa com nossos amigos, com as pessoas que estão à nossa volta, que a gente aprende tanta coisa. Tipo, todo mundo tem uma porção nova, ou a gente pode ajudar pessoas a reconhecerem quem é Cristo numa mesa, não na correria do dia a dia. Então, eu acho muito precioso o tempo que a gente tem vivido aí com as palavras da mesa, de a gente viver isso realmente, né? Tipo, parar para viver e desfrutar desse momento de comunhão e intimidade. Cara, até porque, eu vi a Fran falar, é muito real isso, né? A gente, dentro dessa correria de tempo que a gente tem, quando a gente para e a gente entrega o nosso tempo, que é um bem precioso que a gente tem, a gente está demonstrando que aquilo tem valor. E a gente só tem compromisso com aquilo que a gente valoriza. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente senta à mesa, né, para conversar, para partilhar, porque tá tendo uma troca de valor, mas não no valor monetário, entende? É um valor de assim, cara, você é importante para mim, o que a gente está fazendo aqui é importante, então eu me comprometo com isso, sabe? Eu acho que faz toda a diferença, porque da mesma forma que a gente pode pegar, por exemplo, a parábola que Cristo ensina sobre tesouro escondido, né? Cara, é muito precioso você ver que Jesus fala, né, tá contando de um exemplo de um cara que foi lá, achou um tesouro escondido num campo e ele vendeu tudo que tinha para poder adquirir aquele campo, no caso, né? E aí para desfrutar daquele tesouro. E é interessante que isso, a primeiro momento, vendo assim, me traz justamente essa questão do compromisso. Ele valorizou aquilo, então ele se comprometeu a entregar tudo que ele tinha para partilhar daquilo. Né? E eu vejo que Cristo tem nos levado para esse lugar de a gente se comprometer com o que ele tem nos ensinado, mostrar um valor que ele primeiro mostrou, né? Afinal de contas, é ele que convida para a mesa, né? Ó, ei, vem aqui. Ele mostra quando ele é comprometido, o quanto ele valoriza, o quanto ele se importa, e assim por diante. Então, quando a gente senta à mesa, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos, é uma troca disso, de comprometimento, uma troca de valor e tal, sabe? Acho que isso é precioso também. Realmente. Eu, quando estava ouvindo vocês e eu penso nessa questão da mesa, esses tempos eu ouvi uma mensagem da Stephanie Gritzinger, né? Ela estava pregando, derramando o coração dela. E ela falou uma frase, cara, que realmente ecoou meu coração, causou uma crise, assim, que ela disse... Jesus... quando nós estamos na presença de Jesus, que é o que a gente pode representar com a mesa, que é esse lugar de intimidade, como a gente falou, ele tem nós temos a atenção de Jesus. E a gente consegue, eu não sei, mas a gente tem essa percepção de quando a gente tá orando, cara, eu realmente tenho a percepção que ele tá ouvindo. Sim. Não importa se tem um monte de gente ouvindo em volta. Tipo assim, eu tenho consciência que Jesus tá prestando atenção no que eu tô falando. E aí a pergunta que ela falou bem assim, nós temos a atenção de Jesus, mas Jesus tem a nossa? E aí, cara, quando ela falou aquilo, eu falei, uau. E tipo assim, já imaginou você sentar na mesa com Jesus? E aí, ou não sei se vocês tiveram essa experiência, você sentar na mesa com alguém, chama alguém pra almoçar, e o cara fala, e ele não para de falar, e você tá prestando atenção no que ele tá falando. E de repente, quando acabou o tempo do almoço, acabou o tempo de estarem juntos, os dois levantam e você percebeu que você não falou nada, porque a outra pessoa, ela tinha a sua atenção, mas você não tinha a dela, né? E eu parei pra pensar e falei, cara, quantas vezes eu entro na presença de Jesus pra ter intimidade com ele, trazendo mais pra esse relacionamento agora com Jesus... E eu sei que eu tenho a atenção dele, mas muitas vezes ele não tinha a minha atenção. Né? Porque às vezes eu queria só resolver um negócio rápido ali, ou eu tava muito ansioso com alguma coisa, ou atarefado, como você disse. Mas às vezes eu saía da presença de Jesus e é como se ele falasse assim, cara, eu tinha tantas outras coisas para te falar, né? E realmente isso entrou no meu coração e hoje eu tenho a palavra é paciência, né? É muito ruim você sentar com alguém à mesa que está impaciente, né? Não vai ser confortável esse momento, né? Não vai ser prazeroso. E aí eu percebo Abraão, quando Deus se encontra com ele e ele prepara uma mesa para Deus ali no deserto. E aí Deus resolve o problema de Abraão, no sentido, Abraão, daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai ser pai, né? Vai estar grávida Sara. E aí diz que ele levanta da mesa, Deus, representado nessas 3 pessoas, e vai em direção a Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz, e levantando-se, pois, Abraão foi caminhar com eles, né? Fala sobre esse princípio de tipo,
Abraão tinha a atenção de Deus e Deus resolve o problema de Abraão. Mas quando Deus levanta da mesa, Abraão já está com o seu problema resolvido, ele dá a atenção dele para Deus agora. Falando, deixa eu acompanhar você, o que você está prestes a fazer? Compartilha comigo o que você quer fazer. É uma troca mesmo, né? Legal. E com certeza, cara, vou falar um negócio. Quando nós damos a nossa atenção para Deus, somos muito mais abençoados quando achamos que Deus dá atenção para nós, cara. Porque quando Deus dá atenção para nós, é sobre os nossos problemas, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas limitações. Mas quando nós damos a nossa atenção para Deus, é sobre a vontade dele, o que ele está prestes a fazer. É muito mais precioso. A gente está expressando aquilo que ele ama, né? Quando Jesus ele fala, aquele que me ama cumpre os meus mandamentos, né? E, cara, como é que a gente vai saber aquilo que Deus deseja, o anseio dele, se a gente não dá esse tempo, se a gente não para e a gente só chega nesse lugar de mesa e a gente quer a troca que favoreça apenas a gente. Né? Dia eu tava conversando com um amigo e eu falei, cara, a gente tem que tentar trazer o conceito de amizade muito mais para aquilo. Não quero te oferecer alguma coisa, você quer que eu te ofereça algo comercial ali, né? Uma troca comercial. E aí ele olhou para mim e perguntou, cara, mas você não acha que todos os nossos relacionamentos, eles têm algum tipo de interesse? E eu falei, cara, tem. Realmente, eu não me aproximo de uma pessoa que é uma pessoa carrancuda, que é uma pessoa que não quer falar comigo, né? Que, tipo, é difícil você criar essa conexão. Mas, cara, a gente precisa de intencionalidade nos nossos relacionamentos. Então, assim, cara, pode ter uma pessoa carrancuda, mas eu posso levar alegria pra esse cara? Então, é um relacionamento de troca onde eu posso servir. Né? Eu posso ser intencional servindo a essa mesa, mas a gente vai abrir essa relação, esse lugar de mesa, onde ele vai perceber, cara, esse cara tá me servindo e eu não tô fazendo nada. Será que eu posso servir ele também? E a gente olha para Deus e às vezes a gente não se coloca nesse lugar de olha tudo que ele já fez. Será que eu posso servir com algo? E, cara, quando a gente olha com isso, a gente vai perceber que não tem nada que a gente possa fazer além de dar a nossa vida como um todo, né? Porque ele deu a vida dele por nós. Então, a nossa única resposta realmente no lugar da mesa é poder sentar e desfrutar desse Deus maravilhoso que com certeza tem algo para compartilhar conosco. O texto que o Rafa citou, cara, é muito massa, porque eu sempre me pego pensando, cara, Deus falou, será que eu posso fazer alguma coisa assim, compartilhar com o meu servo Abraão, com o meu amigo Abraão? Cara, que lugar maravilhoso Abraão acessou. E o anseio do nosso coração tem que ser acessar esse lugar de conhecer a intimidade do Senhor, esse lugar que realmente nos leva para cumprir o propósito que ele tem, né? Muito bom, cara. E ele tem esse lugar pra gente descobrir cada vez mais. Tipo, se a gente parar pra ouvir ele vai dizer tudo que vai acontecer. Tipo, ele vai mostrar tanto os segredos que estão na palavra como segredos escondidos dele, né? Para que a gente possa viver isso, né? Fazer parte disso. Então, se a gente ficar só pensando em nós mesmos, Deus, me faz isso, me faz aquilo, parece tão pouco para tudo aquilo que ele tem para derramar para nós. Porque tantas pessoas ainda estão precisando ouvir a voz de Deus e a gente pode ser a resposta de oração dessas pessoas, né? O clamor de Deus para a vida das pessoas. E a gente tem que mostrar esse Deus que está tipo, disposto ali, a abrir a mesa e falar assim, venha, você que é manco, que nem a gente fala lá, né? Da primeira palavra que a gente teve na mesa, né? E a gente vê assim, cara, eu não sou nada. E por não ser nada, eu também posso trazer outras pessoas que também não se sentem nada, para elas poderem ter tudo que é Cristo, né? Então é sensacional, tipo, ver esse lugar que Deus nos convida. Cara, e é um amor tão grande, né? Que a gente sente de Jesus, assim, por nós, assim. Porque, efetivamente, a gente não tem muito o que agregar, digamos assim, né? Numa mesa com Cristo. Definitivamente, eu vou falar o quê? Cara. Mas a realidade, cara, é que quando Jesus, ele nos chama e tal, e aí que tá a grande diferença, acho que encaixa bem dentro daquilo que o Gabs comentou ali, de que, cara, a gente senta na mesa para servir, muito mais do que para ser servido, né? Então, cara, quando Cristo, ele nos chama
para a mesa, para esse lugar e, por exemplo, né, usou o exemplo lá de Mefibosete, né, Davi chamando Mefibosete e tal. Cara, é isso, cara. Ele chamou alguém que não poderia oferecer nada para ele, né, em troca. Não trouxe nada, a famosa é essa, né? Não trouxe nada para mesa, apenas uma fome e uma sede, né? Você já virou a camiseta isso aí, né? E é legal porque, assim, você não vai no sentido realmente de querer algo que a pessoa te dê. Mas como você pode servir, né? E esse é um exemplo claro de como Cristo se relaciona com as pessoas, né, nesse lugar de mesa, né? E claro, em toda a palavra a gente vê isso. Mas, por exemplo, quando, né, o Rafa trouxe a palavra a respeito de Mefibosete e tal. Mefibosete ou Mefibosete? Eu sempre falo errado. Tanto faz. Tanto faz, tá ali, né? Vai do que você sentiu no coração aí, né? Mefibosete. É o Zé. É o Mefi, né? É o Mefi pros íntimos, né? Aí traz ele pra mesa e tal, cara, é uma restituição, uma restauração de coisas e tal, e principalmente uma restauração, cara, da identidade dele, né, do amor que ele era devido, de repente, e tudo mais, sabe? Então, eu acho que é muito precioso o que Cristo faz por nós nesse lugar de mesa. Agora, existe sim, ainda que a gente não possa fazer para Cristo na mesma medida, ainda existe para quem a gente faz isso? A gente faz para os nossos irmãos, né? Então, o convite que a gente recebeu, a gente agora convida outros e serve os outros, né, cara? E aí vai o desenrolar, vai o desenvolver, né, cara? Isso que é precioso. Cara, a gente estava aqui conversando, de repente veio na minha mente, assim, uma ideia. Você já imaginou o filho pródigo, depois que é restituído, como é que ele tratou os servos do pai depois que ele foi restituído? Porque assim, aparentemente, quando ele sai, ele não respeitava nem o pai dele. Imagina os servos do pai dele. Uau. Então assim, já imaginou como é que o filho pródigo voltou pra casa? Como ele olhou para aquele cara que alimentava os porcos? Na casa do pai dele. Claro, tudo bem, o pai dele provavelmente não tinha porco, porque era judeu, mas esquece essa parada cultural. Sim. Tá? Já imaginou, cara, o filho pródigo olhando para aquele cara cuidando do porco? Eu imagino o filho pródigo, que não era mais pródigo, olhando pro cara que tava tratando porco, fala assim, irmãozinho, quando você terminar aí, cara, preparei uma comida. Porque quando ele olha pro cara lá, ele fala assim, ontem eu era esse cara, mas a graça do meu pai me fez de novo sentar à mesa, como um de seus filhos. Eu acho que é esse princípio de... O filho pródigo, quando ele volta pra casa do pai dele, não tinha nada pra oferecer a não ser a sujeira dele. Sim. E o pai dele não quer aceitar nem as desculpas dele, né? No sentido de, tipo... o pai dele não quer sentar, não é as desculpas. O pai dele não quer aceitar a proposta. Tipo assim, não me aceita como filho, me aceita como servo, né? E o pai dele nem ouve o que ele tá dizendo. E eu acho que quando a gente entende a nossa condição na mesa, nosso coração muda. Cara, eu acho que foi anteontem. Esse dia, foi sexta-feira passada. Eu tava na mesa conversando com um cara e ele me perguntou assim... A gente tava falando sobre a mesa mais... E aí ele me perguntou algo e de repente ele me falou assim... ele me fez uma pergunta lá. E quando ele me fez uma pergunta, veio no meu coração o final do capítulo 13 de Lucas. Quando Jesus está falando sobre a ceia, e aí um cara fala a mim assim, ele tá numa festa, né? E aí os convidados estão lá na festa, que ele foi convidado. E aí no final do 13, Jesus fala a mim assim, quando você for fazer um jantar, um banquete, convida os pobres, os cegos, os coxos, para jantar, porque e você vai receber uma recompensa no céu, porque eles não têm como retribuir. É isso aí. Aí no 14... ele conta a parábola do grande banquete, que o Senhor fez o banquete, e os caras começaram a dar desculpa. E ele fala, eles não eram dignos, então vai lá e convida na rua os pobres, os coxos, os mancos. E a gente sabe que ele tá falando da gente. Eu nunca tinha assimilado que quando no final do 13 Jesus fala, quando você convidar alguém pra jantar na sua casa, convida um cara que não pode retribuir, tipo um manco, um coxo, um cego, naquela época, né? Sim. Que não conseguia exercer um trabalho e ter recurso pra te convidar pra jantar dele. Eu achava que Jesus tava falando, cara, convida um necessitado, um pobre pra comer na sua casa. Não, o que Jesus tá falando é de mim. Exatamente. Ele tá falando que eu nunca vou conseguir retribuir. Então, assim... Toda vez que... Aí eu comecei a rir, porque quando eu acho que eu tô fazendo um negócio bem legal pra Jesus, falo, nossa, agora Jesus tá olhando e falando, uau, Rafa, agora tu superou. Na verdade, eu sou só aquele cara cego, pobre, coxo, que não tem como retribuir tá nessa mesa. Uau, isso fala da identidade do pai e do quanto a gente precisa se identificar não como servo, igual o filho pródigo queria, né? Mas como filho. Como filho. E cara, eu tenho um exemplo que um pregador que tava ouvindo esses dias, ele citou, falou, cara, você acredita
fielmente que quando um pai pede para o filho ajudar a lavar o carro, ele acha que o carro vai ficar bem limpo? Se ele quisesse que o carro ficasse bem limpo, ele levava um lavacar. Ele não tinha todo o trabalho de ir lá e ensinar o filho. Mas o que você está querendo trazer ali é um princípio do quê? Filho, esse carro é nosso. Esse carro não é do pai só. Ele pode ser seu um dia, né? Isso é parte da sua herança. Então, você, como meu filho, precisa ajudar a cuidar. E, né, quando a gente entende que a gente não é servo só. A gente não faz porque a gente é servo, mas porque a gente é filho. E a gente tem uma herança a zelar. E qual é essa herança? É aquilo que Jesus conquistou, né? Nós somos co-herdeiros com eles. Nós estamos à mesa sentando como irmãos, servindo uns aos outros, porque essa é a herança que o Senhor nos incumbiu, né? A gente não está aqui simplesmente para fazer algo por fazer. Porque senão a gente vai chegar e vai achar que a gente merece algo, a gente merece reconhecimento de Deus, mas na verdade a gente não merece. Na verdade a gente está aprendendo o nosso lugar à mesa enquanto filhos, e como filhos sendo irmão de muitos outros irmãos, né? Sim, por isso que a gente serve, como resultado da nossa filiação, e não porque a gente tem uma tarefa incumbida para fazer, né? Muito bom. Cara, e é justamente por conta de um pensamento inverso a esse, né? Que é justamente o pensamento de falar, cara, eu vou fazer para atingir algo, para de repente ser merecedor, de repente ser digno, é justamente onde que a gente se aperta, é onde a gente se perde, né? E aí a gente pega, inclusive, um exemplo, né, que já foi citado até outras palavras de Adão, né, cara? A partir do momento que ele errou, que ele pecou, enfim, que eles falharam lá no jardim e tudo mais, né? Eles tentaram esconder a nudez deles de Deus, né? Tentaram fazer algo pelas próprias mãos para tentar ser aceito por Deus, que é costurar com folha de figueira. Folha de figueira, certo? Já viu o tamanho de folha de figueira, cara? Nem sei como é que tamanho que é. Cara, folha de figueira é desse tamanho, cara. Tem que ser um muito, trabalho né? muito mal feito, Mano, cara. Podia ter pego, se tivesse pego folha de palmeira. Palmeira, pois é, por que não, né? É que os caras não pensam, né? É que, né, você vê que o pecado confunde a cabeça da gente, né, cara? Enfim. E aí, cara, é interessante você parar pra pensar que, assim, ó, eles tentaram, pelas mãos deles, resolver um negócio, certo? E não foi. Não conseguiram. No final das contas, ele com a roupa e tal, aí eles ainda assim se esconderam. Ainda assim, tentaram fugir de Deus. Sendo que, na verdade, cara, Deus falou, não, pera lá, você tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu sei a condição de vocês, eu sei exatamente quem vocês são, as falhas e erros de vocês, enfim, eu sei tudo isso, certo? Para Deus isso aí nunca foi oculto, nunca estará oculto. A questão é que Deus, ele quer com ele, nesse lugar onde a gente corre para ele, que a gente vai para ele, aí sim ter uma restauração de todas as coisas. Né? Então, por isso não é à toa, né? Que Deus vai lá, então, fala, vamos tirar essa roupa aqui, nada a ver com essas folhas de figueira aí, e vou te dar uma vestimenta nova, né? Que aí já é uma simbologia apontando para Cristo, né? Mostrando, né, que foi o primeiro sacrifício que foi feito e tudo mais, né? Para fazer a cobertura ali dele, já fazendo uma alusão a Cristo, ao sacrifício de Cristo por nós, né? Que efetivamente seria cobrir, né, a nossa vergonha, e através de Cristo a gente, né, estaria nesse contato novamente com Deus. Então, dentro disso que o Gabo estava falando ali, cara, é muito precioso que quando a gente tem esse pensamento, simplesmente de que, cara, eu vou fazer as coisas do meu jeito, né, para eu tentar ser aceito, para, sabe, eu tentar ser digno de alguma maneira, Deus está falando, não, cara, você não entendeu. Não é bem assim. É o pai de braços abertos esperando o filho voltar, né? A partir do momento que ele saiu, ele já estava esperando o filho pródigo voltar, né, e falar, ei, eu não quero essa proposta de ser servo, você é meu filho. Vem aqui, vamos lá, vamos restaurar, vamos tirar essa ideia sua aí de, sabe? De simplesmente querer ser isso. A gente serve porque a gente é filho, entende? É diferente, né? É uma consequência. Todo né? filho é um servo, mas nem todo servo é um filho. Cara, é isso. Pô, perfeito. Perfeito. Então, eu acho que é justamente essa construção que o Senhor quer que a gente tenha. A gente tira fora esse pensamento de simplesmente fazer as coisas do nosso jeito, mas a gente corre para quem pode nos ensinar, assim como o filho corre para o pai, e o pai sim nos ensina e tal, e nos dá esse coração então de pai, assim como o dele, né? Pra gente trazer os nossos irmãos para perto e assim por diante, sabe? Então, cara, isso é muito importante também. É algo que, cara, a parábola, né, deveria ser a parábola dos dois irmãos, ou a parábola do bom pai, porque o outro irmão também não se identificava como filho, né? E ele não se identificava como irmão. Cara, isso é muito chato. Eu olho esse versículo e eu penso, cara, como ele pode chegar pro pai e falar, esse seu filho?
Ele tá falando do irmão dele, mas ele não consegue falar, o meu irmão voltou. Ele fala, e se seu filho voltou? E você nunca me deu um boi para eu comer com os meus amigos. Então, mesmo aqueles que se identificam com o lugar de gastar a herança, né? Ou se identificam no lugar de só servir e não entendendo a herança, eles estão no lugar errado. E essa é a nossa história. Nós precisamos da nossa filiação resgatada pelo bom pai. Mas, cara, um dos principais lugares que a gente vai conseguir se ver como filho é na mesa com os nossos irmãos. Muito bom. Porque é um lugar... O Rafa fala muito isso no discipulado, né? Cara, é muito fácil conquistar a admiração do meu discipulador, porque talvez é o resultado do bom trabalho que ele tá fazendo. Então ele vai olhar e conseguir ver os mínimos pontinhos que eu tô melhorando e falar, cara, eu falei isso pra ele, ele conseguiu melhorar. E os meus discípulos olharem pra mim e falarem, cara, ele já me ensina bastante, então um olhar de admiração. Mas qual que é o mais difícil? A gente conseguir a admiração dos nossos irmãos. Porque... Cara, a gente tá tudo no mesmo nível, né? A gente tá sentado na mesma mesa, a gente não tá vendo os defeitos aqui um do outro, né? A gente não tá vendo que a gente é coxo, a gente tá na mesma altura. E por que isso é importante? Porque quando eu reconheço o bom trabalho do meu irmão, eu tô reconhecendo também o caráter do meu pai, que faz um bom trabalho em mim e na vida dos meus irmãos. Né? Uau, muito bom, cara. Muito bom, excelente. Eu acho que eu perguntaria, assim, nisso que a gente tá entrando, qual seria... A gente pode falar sobre as fortalezas e tudo que a gente tem aprendido, né? Mas qual seria a maior dificuldade que vocês encontram hoje na mesa do Senhor, falando tanto na comunhão com seus irmãos ou no relacionamento com Deus? Que você poderia dizer com tudo que tá aprendendo, assim? Eu acho que uma das coisas que acontece é porque às vezes a gente vai botar o foco muito na gente. E daí quando a gente começa a olhar pra gente, a gente começa a ver as sujeiras que a gente carrega. Porque quanto mais perto de Cristo, mais a gente começa a ver o quanto a gente é tão falho. Então, às vezes, por exemplo, pra mim, eu me diminuo muito. Tipo, daquele assim, nossa Deus, será que as pessoas vão querer me ouvir, né? Com a sujeira que eu tenho, né? E, na verdade, é o contrário, né? Pessoas, às vezes, elas não querem pessoas perfeitas. Elas querem poder, tipo, cara, aquela pessoa, ela tem isso, e ela abriu o coração e ela ainda conheceu a Deus. Então, quando a gente tira o foco da gente e olha para Cristo, a gente fala, cara, eu não tenho nada para te entregar, Deus, mas eu posso fazer algo por você. Né? Eu posso olhar para o meu irmão do lado e fazer algo. Né? A gente começa a ter o senso de entender que o propósito que a gente está vivendo aqui na Terra não é nosso. Né? Tipo, eu não quero nada. Eu quero, tipo, tua presença e fazer aquilo que o Senhor tem aqui na Terra. Né? Tipo, eu quero poder fazer parte disso. Mas uma das coisas que às vezes nos impede, às vezes, é olhar para aquilo que a gente tem de ruim e às vezes achar assim, nossa, meu irmão, eu acho que ele é melhor que eu para fazer essas coisas. E, na verdade, a gente tem que ser aquilo que Deus fez pra gente ser. Muito bom. Cara, meu Deus. Quando você tá pensando aí, Fran, sabe o que é legal? Olha só. A sua dificuldade que você trouxe, às vezes, na comunhão da mesa pra você, é você achar menos de si. O meu problema é, às vezes, me achar mais de mim. Olha que legal. Tamo junto. E assim, é o oposto, mas a raiz é a mesma. Às vezes, saber realmente quem nós somos em Deus, né? E eu tava até meditando sobre isso. E, cara, é muito legal. Eu falo... Uma das coisas mais incríveis da gente ir... Eu não vou nem falar envelhecendo, porque, pô, a gente ainda é muito jovem, né? Mas uma das coisas mais legais de aprender na mesa do Senhor é que quanto mais eu me aproximo dele, mais eu consigo escutar sobre ajustes no meu coração que Deus pode fazer através do Espírito que antes eu nem percebia. Por exemplo, eu entendo que o princípio da mesa é a partilha. Que o princípio da mesa não é comer. E eu era um cara que sempre queria estar na mesa só para comer. Quando, na verdade, o princípio da mesa é partilha. E aí eu achava que quando eu estava na mesa, eu precisava partilhar sempre. E eu achava que partilhar era falar tudo que eu sabia. Só que, no final das contas, eu falar tudo que eu sabia era para fazer bem para mim. Entendeu?
Quando, na verdade, eu tô partilhando pelo motivo errado. Sim. É aquele cara que tá dando de comer pra quem precisa só pra se sentir bem que ele deu de comer Sim. e não, na verdade, pra saciar a fome do cara. Sim, a intenção é... Cara, Eu tô fazendo a coisa ação certa, legítima, a ação ação é legítima. legítima, mas a motivação é totalmente Uau, errada. cara, E eu isso. falei, caramba, Jesus, olha como eu posso me perder estando sentado na mesa, estando fazendo a coisa certa, mas o meu coração tá equivocado, porque na verdade eu tô fazendo aquilo pra mim e não pro meu irmão, né? Cara, uau. O meu é parecido com isso daí, Rafa, que você tá falando, sabe? Só que eu ainda vou por um lado, cara, que cara, a mesa de Cristo é a mesa do rei, Uhum. entende? Cara, quem que é chamado pra entrar na mesa do rei? Quem gosta de histórias e tudo mais? Cara, eram os caras que eram importantes, de alguma coisa, alguma relevância tinha no reino. Só que, cara, no final das contas, a gente só é chamado lá porque o rei permite que a gente vá, entende? Então, assim, no final das contas, não é muito sobre nós, entende? É sobre o rei, sobre a vontade do rei. Só que, cara, às vezes, a minha dificuldade, às vezes, pensar, cara, estou sentando na mesa do rei. Tá entendendo? E nesse lugar de mesa do rei eu posso ter autoridade, sabe, tá entendendo? E acabar me perdendo justamente nesse lugar. Sendo que, na verdade, cara, definitivamente não depende de mim. Ainda que o Senhor conceda esse tipo de coisa, é melhor que seja uma concessão como foi dado, por exemplo, para José, entende? Ele foi levado para esse lugar de governo, ele foi levado para um lugar de liderança, de estar acima, de comandar e todas as coisas, né? E ele já tinha sonhado com isso, né? Porém, o coração dele não se perdeu, sabe? No sentido de, cara, eu vou poder ajudar, eu vou, né? Estou assentado aqui com o faraó, enfim, né? Estou aqui resolvendo as coisas, né? Tenho uma incumbência, tenho uma missão, ok? Legítima, tenho ações legítimas que eu posso fazer, porém ele não se deixou levar por esse lugar, entende? Tá fazendo sentido? Sim, com certeza. Ele entendeu o propósito maior, né? É o propósito. Então é isso que é isso, cara. É a identidade que a gente tava falando, é entender o propósito necessariamente, sabe? Então, e é isso também, como o falou, cara, de repente não se perder nem achando que é mais, nem achando que é menos, né? Então, a mesma coisa. Eu tenho vivido muito isso, o meu processo de autoconhecimento e conhecimento do alto tá sendo bem intenso nos últimos tempos, e eu vejo que a minha principal dificuldade é, igual o Rafa, não querer ser mais, né? Ou querer ser mais, mas por isso me esconder. Então, gente, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando dessa mesa. E eu ficava pensando, cara, que honra estar num lugar que eu estou podendo, tipo, conversar com pessoas que realmente me agregam. Mas eu ficava pensando, mas eu não tenho nada para dizer. E, na verdade, eu sabia que tinha algo dentro de mim que eu poderia compartilhar. Mas eu não queria mostrar por medo do que iriam pensar de mim. Então, é uma questão de ego, é uma questão de não querer me mostrar porque eu acho que alguém vai me julgar. Mas, cara, eu preciso me expor a este lugar para que eu possa ser corrigido, para que eu possa aprender, para que eu possa realmente ser quem eu sou. Então, o lugar em que eu estava era um lugar de me anular. Eu estava deixando de ser quem Jesus já disse que eu era. E quando eu comecei a me deixar isso sair para fora, comecei a compartilhar, a falar de algumas coisas, cara, Jesus começou a me mostrar muitas coisas que eu podia crescer, mas muitas coisas que eu poderia contribuir na mesa, que eu poderia servir na mesa. E isso tem sido um processo maravilhoso, assim, para mim, mas bem difícil, porque é um lugar de exposição. É um lugar onde o meu ego é tratado, mas, cara, eu preciso expor minhas feridas, eu preciso expor esse coração. Então, a minha dificuldade por muito tempo, e até agora tem sido saber aonde falar, o que compartilhar, saber me expor, porque é só isso que vai trazer realmente o crescimento. Uau. Cara, você falando, eu lembrei, acho que é Marcos 2, que daí Jesus, né, tá sentado junto com os pecadores na mesa, aí os escribas, né, dos fariseus, eles estão olhando e apontando, falando, olha, Jesus está sentado junto com os pecadores e tudo mais. Então, assim, a partir do momento que você se senta à mesa, a tua condição está exposta. Ei, sim, você é pecador, que está sentado junto com Jesus. Então, é natural, né, que tenham realmente, né, esse olhar, né, de pessoas falando, mas olha isso, ele, aquilo outro. Sim, mas o lugar dessa pessoa que está apontando também seria sentar ali, né, no mesmo lugar. E é o que Jesus fala no final ali. Fala, cara, eu não vim para o pessoal que está são, eu vim para quem está doente. Sabe? Então, se você sentar aqui, cara, você vai ter cura. Então, no final das contas, cara, quando a gente se assenta à mesa, a gente não se assenta por nossas, né,
pela nossa credibilidade, pelo contrário, é pela credibilidade de Cristo que nos leva para o lugar, né? A gente vai ao médico não porque, nossa, eu tenho uma doença impressionante que eu preciso mostrar para o médico essa doença que eu tenho aqui. Não é tipo, meu Deus, eu carrego uma doença aqui, gente, que vocês não têm noção. Não é isso, cara. É sobre você chegar em quem vai te curar, sabe? Quem vai oferecer isso para você. E esse lugar, Gabs, que você estava comentando, sobre, tipo, pô, né? Tô ali, mas eu não quero me esconder, não quero me expor, porque, enfim, como é que vai ser? Cara, isso eu acho que faz com que muita gente, justamente, perca... assim, aliás, como eu vou dizer isso? Não que a pessoa vai perder em si também, mas eu quero dizer que as pessoas que estão em volta dela deixam de ser abençoadas por conta dessa pessoa que, às vezes, sabe, não se sente inadequada, se sente que não é o lugar dela, sabe? Quando que, na verdade, Cristo nos chama e falou, cara, vem aqui, vamos compartilhar, todo mundo com, né, um coração legal e tal, mas, cara, a gente consegue desenvolver isso junto, né? Quando Paulo, ele tá falando para Timóteo, né, não seja negligente com o dom que foi dado por imposição de mãos. Muito bom. Então, cara, a gente nunca pode achar que Deus não colocou nada de especial em nós. Porque a gente olha para aquilo que a gente faz para achar especial. Mas, na verdade, nós somos especiais porque Deus nos fez. Uau. E Ele fez cada um de nós com alguma particularidade. Então, eu não posso olhar para o Duca e falar, cara, eu acho que eu não tenho nada para ensinar para o Duca e não tenho nada para aprender com o Duca. Não, a gente tem algo a ensinar para cada um porque existe uma manifestação de Deus, que Ele colocou uma expressão do Cristo em cada um de nós. Muito bom. E é nisso que a gente conhece a Cristo, né? Quando a gente está na mesa, vendo Cristo em cada um dos nossos irmãos. Quando eu trouxe a mensagem, uma mesa preparada no deserto, eu estava conversando com um jovem e eu falei para ele que Deus prepara uma mesa no deserto para nós. Acabei não falando isso nem na mensagem, mas Ele nos dá de comer aquilo que precisamos e não necessariamente o que queremos. Eu, com meu filho Daniel, vejo isso muito claro. Às vezes ele não quer comer alguma coisa, mas ele precisa comer. Sim. E o que ele quer, a gente não vai dar. E no deserto, Deus nos dá o que a gente precisa e não o que a gente quer. E aí eu falei para ele assim, mas Ele nos ensina que também nós podemos preparar uma mesa no deserto e convidá-lo. E convidar os irmãos. E aí ele perguntou assim, Rafa, preparar uma mesa para Deus e para os nossos irmãos sempre vai nos custar? E na hora veio no meu coração e eu perguntei para ele, cara, pergunte para Deus o que custou para Ele preparar uma mesa para nós. O que custou Deus preparar uma mesa para nós foi o seu próprio filho, foi Ele mesmo entregue como alimento naquela mesa. E quanto mais eu entendo e vivo a experiência da mesa, mais desafiador fica para mim o cristianismo, porque eu não tenho mais desculpa nenhuma. Eu tô lendo um livro com muita calma, mas sabe, ruminando bem, do Larry Crabb, O Lugar Mais Seguro da Terra. E, cara, ele fala nesse livro 3 coisas que a comunidade espiritual, ela vem restaurar. Que ele não fala sobre as mesas, mas eu trago a essência das mesas no que ele fala, porque para mim tudo envolve isso. E ele fala comunidade, tudo que a gente falou, olha só como vai ficar legal. Ele diz a comunidade espiritual, ela vem restaurar a segurança de podermos ser vulneráveis uns com os outros. A gente pode viver sem máscara. Então, assim, por exemplo, cara, hoje de manhã eu estava com um amigo e ele me perguntou, e aí, Rafa, você tá bem? Como é que foi tua semana? E eu poderia ter falado pra ele, cara, tudo legal, tá show. Eu falei pra ele, cara, segunda-feira foi muito bacana, terça-feira não foi legal. Terça-feira de manhã foi difícil. E, cara, quase chorei na frente das pessoas. E foi legal, cara. E ele sentou perto de mim e ele falou, é mesmo, cara, fala mais. E eu tenho segurança na comunidade espiritual de ser vulnerável. De falar pra ele, pô, cara, não tava legal. E aí ele diz, segurança, restaura a segurança de sermos vulneráveis, né, transparentes. Ela restaura a confiança de que nossos irmãos podem aportar algo em nós, mesmo que seja tipo, cara, vamos orar junto aqui agora então. E essa oração não vai resolver os meus problemas, mas pelo menos eu vou sair de lá com o coração leve, porque tem alguém que tá junto comigo naquilo que eu passei. E a coragem de que nós podemos aportar algo aos nossos irmãos também. Então, resgata a segurança de sermos vulneráveis, resgata a confiança de que nossos irmãos podem aportar algo em nós e a coragem que nós podemos aportar algo nos nossos irmãos. Uau, cara. Fantástico. Fantástico. Eu achei interessante que você falou sobre a mesa, né? Se ela custa tanto assim pra gente montar ali que Cristo fez por nós. E aí eu lembrei lá acho que em 1 Samuel, que Davi ele vai
comprar, acho que um terreno lá, e daí ele pega e fala, pode pegar, Davi, você é o rei, né? E dele, não, eu não posso. Eu não posso fazer nada, não posso dar nada para Deus que não me custe nada. E eu acho que a gente também tem que trazer esse coração, né? Porque Cristo, ele já fez grandes coisas pra gente. Claro que a gente não vai conseguir fazer nem metade do que ele fez por nós. Mas a gente tem que sempre pensar assim, o que eu posso fazer hoje para compartilhar na mesa para os meus irmãos? Eu tenho que fazer tudo o que puder, de todo o meu coração, de tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre a minha vida, para que eu possa também ajudar os outros. Eu também tenho que ter a intenção de ouvir aqueles, às vezes, que não fazem tão bem assim pra gente, para que a gente também possa entender o lugar que eles estão e a gente também poder dar um pouco do nosso pão para que eles possam também entender, tipo, abrir os olhos, né? Que nem Cristo faz, né? Quando ele reparte o pão, abre os olhos daqueles para verem que era ele. Eu acho que a gente tem que ser assim também com aqueles que não conhecem a Deus ainda. Porque às vezes muitas vezes a gente quer ter a resposta para eles, né? Tipo, porque Jesus, não sei o que e tudo mais. Mas às vezes se a gente parar para ouvir eles e tentar entender o que está acontecendo, a gente pode tentar trazer Cristo nas situações que eles estão vivendo e a gente não ficar enfiando na goela abaixo deles. Mas a gente fazer tudo o que puder para que eles também possam compartilhar da mesa junto com a gente. Uau. Meu Deus. Esse paradoxo, né, de tipo, a nossa obediência não nos trouxe até a mesa. Sim. E aí tem gente que começa a pregar, falando que se não foi a obediência que te trouxe pra mesa, não é a obediência não é desobediência que vai fazer você sair dela. Não, pelo amor de Deus. Mas se entender o evangelho, a obediência realmente não nos trouxe pra mesa. Mas a obediência é a manifestação da gratidão de poder estar sentado nela agora. Então, assim, não foi a nossa obediência que nos trouxe para essa mesa, foi a obediência de outro. Tá certo. Não foi nossa obediência que nos trouxe para a mesa, mas foi a obediência de alguém. Exatamente. E a obediência desse alguém, a gente só consegue sentar porque a gente se revestiu desse alguém. É isso aí. Né? Folha de figueira sai embora, agora roupa de pele vem no seu lugar. Lembra daquele cara na parábola? Essa parábola é maravilhosa, né? De que tinha alguém na festa nupcial, disse Jesus, que tava com... E aí, de repente, alguém tava andando e falou, como é que você entrou aqui sem as vestes adequadas? E ele se emudece. Por quê? Porque só pode entrar ali com a veste adequada. E o fato de eu estar revestido de Cristo vai fazer, pela transformação progressiva, de que eu tenha as atitudes de Cristo. O apóstolo João diz, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então, assim, se o coração de Cristo foi chamar para essa mesa os indignos, e eu sou um deles, então eu vou chamar todos os que também são como eu, ou como eram. E eu tenho sido transformado. Não quer dizer que eu posso não estar mais na mesma condição que aquele pródigo ali querendo comer a lavagem dos porcos, mas eu sei como ele se sente. Sim. Porque eu estava na mesma situação. Então ele me traz para essa mesa, ele troca minhas vestes. Agora eu não cheiro como os porcos faziam cheirar, mas eu lembro o que é se sentir desse jeito. E existe misericórdia nessa mesa, existe graça nessa mesa. E é bom sempre a gente trazer esse equilíbrio, né? Esse sentido de que a obediência de alguém me fez sentar ali. E a minha obediência é a minha gratidão a esse que obedeceu e eu estar cada vez mais sendo revestido dele, né? Vivendo a vida de Cristo. É a vontade dele, não a minha, que vai fazer com que eu possa permanecer. E é claro, o filho pródigo, ele não volta para casa porque ele tá com saudade do pai. Sim. Ele volta para casa porque ele tá com fome. Exato. É isso aí. Mas se ele volta para casa e é recebido como é recebido e ele só fica em casa por causa das comidas que o pai tem, isso vai gerar um problema de relacionamento. Que era o problema do irmão mais velho. Exato. Que só tava ali por causa do que o pai tinha comida. O filho pródigo só externou o que ele tinha dentro. O que ficou tinha dentro, mas não externou. E o resumo de Jesus é que é mais ou menos... E Jesus Jesus é o terceiro irmão oculto nessa história, né? Jesus é o terceiro irmão oculto nessa história, que na verdade fazia a vontade do pai, que no multiverso da história do filho pródigo, ele foi buscar o filho pródigo lá para trazer para casa do pai.
ele repartiu a herança que era só dele, de novo, pro filho pródigo que gastou a herança. Jesus é maravilhoso. Então, assim, eu acho que quando a gente se encontra com a graça de Jesus nessa mesa, a gente não consegue ser do mesmo jeito, sabe, cara? Uhum. A gente não consegue... Eu falo sobre isso, como é que a gente... assim, a gente tá falando sobre a mesa, né? E princípios que brotam. Eu não consigo entender hoje, né? Eu não consigo entender o coração de alguém que fala assim, cara, não consigo perdoar essa pessoa. Falei assim, cara, como você não... Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu não tô dizendo que é fácil. Eu sei, deve ser difícil. Você deve entregar tudo. Mas assim, quando eu entro na presença de Jesus, a minha condição é tão clara como seria a minha vida sem Jesus, de como o Rafael tem capacidade pro mal, que as pessoas não conhecem. Talvez só o Marcel Neves, que é meu pastor, conhece, alguns amigos íntimos, que eu consigo olhar para as pessoas e ter misericórdia, porque assim... o que me separa dessa pessoa que tá caída nesse momento e para eu que talvez esteja em pé é a pura graça de Jesus e a consciência que eu preciso dele constantemente cuidar para que eu não caia, né? Quem tá de pé, cuide para que não caia. Sim, cara. Meu, e é que assim, a gente entra num lugar em que a gente precisa sempre reafirmar isso. Cara, que o evangelho nunca mudou. Quem muda através dele somos nós. Certo? Então, assim, um evangelho que não transforma, cara, não faz sentido. Então, assim, cara, eu tenho uma mudança de vida para contar. Eu tenho uma transformação de vida, sabe? E todos, né, os que caminham com Cristo e que vivem o evangelho, cara, tem uma transformação de vida, certo? Agora, qualquer coisa diferente disso é no mínimo questionável, entende? Por que eu falo isso, cara? Porque, assim, a gente vê hoje em dia, infelizmente, sendo pregado, sabe, um evangelho que não transforma vidas, entendeu? E, cara, se não tem transformação de vida, cara, não, tá entendendo? Não faz sentido. Então, por isso que a gente entra nesse lugar que nem você deu o exemplo da questão do perdão. Cara, que é isso? Não, ninguém tá falando que é fácil, ninguém tá falando que é uma situação simples de resolver. Porém, é o que a palavra fala, a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Que vai se tornando dia, né? Então, de pouquinho em pouquinho até se tornar dia perfeito. Então, assim, cara, pode ser que você não tá perdoando agora, certo? Mas na caminhada com Cristo, isso aí vai começando a mudar seu interior, entendeu? Até que você chega num momento em que você fala, cara, não tem como eu permanecer em Cristo, vendo o que Cristo fez, recebendo o perdão que Cristo me deu e não agir da mesma maneira, entende? Então, e aí que muda o negócio. Porque, cara, muitas vezes se a gente está vivendo um evangelho em que a gente não tem transformação de vida, a gente não está sentado à mesa. O máximo que a gente pode ter feito é aberto a porta e ver a mesa de longe, entendeu? É isso, entende? Então eu vejo assim, cara, que muitas vezes o que nos impede de viver coisas com Cristo, sabe? E provar de algumas coisas que a gente tem falado aqui, é porque, cara, a gente ainda não... dar nossa atenção de verdade. Mano, é isso. Sim. É isso, cara. Porque exato. quando você fala que a mesa transforma, a atitude mais prática que a gente pode trazer é o casamento. Meu, é isso. Porque assim, quando a gente pode até falar sobre na solteirice, mas assim, você tá sendo formado. No casamento, você é quase um adulto já com a sua cultura, com a sua mentalidade. Você ainda está em formação, mas você já tem muitos conceitos. Sim, estabelecido já. Então assim, a pergunta é, eu vou fazer 10 anos de casado ano que vem, ou 9. Não sei exatamente, mas vou fazer. 2024 ano que vem? 10. 10 anos de casado vou fazer ano que vem. Boa. Vou fazer 10 anos de casado ano que vem. Eu consigo dizer pra vocês quantas coisas em 10 anos foi transformado no meu coração pelo meu relacionamento com a Maressa. De estar à mesa com ela todos os dias. Bom. Então assim, estar à mesa com Jesus tem que causar uma transformação. Perfeito. Não tem como eu ter 10 anos de casado e a Maressa não ter transformado nada dentro de mim, que era uma cultura do coração dela, e eu ter transformado uma coisa da cultura do coração dela. Então, se eu estou 10 anos no evangelho e não vejo transformação, então é o que você disse. Cara, você abriu a porta, você olhou a mesa, mas aí você não tá dando atenção para Jesus que você poderia para ser transformado. E existe uma chave por trás disso que vocês trouxeram, né? Tem o livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, ele vai trazer uma das regras que é não se compare com os outros, mas se comparem com quem você foi ontem.
Então, não se compare com você, com outra pessoa, é hoje. Uhum. Quando você olha pra alguém, você fala, cara, olha esse testemunho maravilhoso. Uhum. Olha, a pessoa era drogada, teve uma vida transformada e, cara, eu não tenho testemunho pra dar. Uhum. Poxa, mas o evangelho não te tirou de um lugar de você ser uma pessoa super conflituosa, de você ser uma pessoa que brigava na escola, que brigava com a sua família e hoje você é alguém transformado? Você acha que esse testemunho não é válido? Porque você tá se comparando com outra pessoa, né? Então, cara, Jesus, ele tem uma transformação diária de vida para cada um de nós. E o evangelho, ele tem uma forma de agir na vida de cada um de nós. Uau, então, a mesma palavra que a gente ouve no culto de sábado, ela pode causar uma transformação muito maior em uma pessoa do que causa em outra. Mas eu não posso ser negligente com ela a ponto de não deixar causar transformação em mim. Eu posso realmente ter acesso a uma palavra que transforma os nossos corações. E eu tenho certeza que a palavra da mesa, ela é uma palavra que vem para transformar não só o nosso coração, mas de toda a nossa geração, né? É algo muito maravilhoso aquilo que Deus tem trazido a nós. É legal que você falou, quando eu penso menos de mim, eu olho para trás. Quando a Fran falou, eu tenho que olhar para trás para ver o que Jesus tem transformado. Quando eu penso mais de mim, eu tenho que olhar para frente, que é o rosto de Jesus que tá ali. Que ele continua sendo o meu padrão. É isso aí. Então assim, se eu me sinto menos, eu olho para trás e vejo, uau, Jesus tem me transformado. Se eu me sinto demais, eu tenho que olhar para Jesus e falar, nossa, falta muito ainda. Eu não sou digno de achar tudo isso. Cara, a gente tem esse costume, né? De entrar num lugar de comparação, certo? Só que qual que é a tendência nossa? A gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. Certo? Então a gente olha, tipo, o que a pessoa tá vivendo e os testemunhos e a transformação e tudo mais, a gente fala, nossa, mas eu não vivi isso. Porque, cara, quem conhece a sua história é Deus e você, entendeu? As pessoas próximas ali e tal. Mas essa é a tendência, onde a gente olha, né, dentro disso que vocês estão falando, de que, cara, a gente conhece o nosso interior, então a gente tá olhando o nosso bastidor, aquilo que muitas vezes a gente não mostra para outras pessoas, e a gente tá vendo só o que tá sendo mostrado, né, no palco. E é um grande engano, é um grande engano, sabe? Porque eu lembro de uma célula, cara, que a gente estava fazendo, e uma das meninas que estavam lá, ela falou assim, cara, se a gente não tem a capacidade, né, de ter um coração vulnerável e poder compartilhar também das nossas dores, das nossas dificuldades, como que a gente vai mostrar para a pessoa que Cristo está transformando a nossa vida? Falei, é isso, sabe? A gente só pode, tipo, realmente ter uma transformação de vida e mostrar como Cristo tem sido bom e é bom e continua sendo bom para sempre na nossa vida, quando a gente olha para trás e fala, cara, olha de onde eu vim, cara. Tá entendendo? E cada um no seu processo, cada um no seu tempo, sem comparação. Se for para se comparar, cara, vamos olhar como referência para Cristo, cara, e vamos buscar ser como ele, tá entendendo? Eu acho que é isso. Essa é a mesa do rei, essa é a mesa do nosso pai. E a gente vai ficar por aqui nesse episódio de mais um Alcance Jovem Podcast. A gente espera que você tenha desfrutado dessa mesa. Fique atento também nos próximos vídeos. E você que ainda não viu a série Mesa do Rei, ali no canal do YouTube da Alcance Curitiba, na playlist do Alcance Jovem, desfrute, fique à vontade. Você com certeza vai estar mais ambientalizado de tudo que nós falamos. Tenho certeza que Deus vai edificar seu coração. E depois de você receber o alimento, sente na mesa com os seus irmãos e compartilhe com eles. Deus abençoe, galera. Até mais.